para estar aqui como ministrante e como participante também desta história linda na vida de vocês. Eu sou privilegiado por Deus por este momento e me sinto muito honrado por isso. Quero agradecer também aqui o pastor Reinaldo por esta liberdade que tem dado a nós. Reinaldo, Deus te abençoe. Leva a nossa consideração ao pastor Ataíde, o presidente deste campo. E o certo é que estamos aqui para juntos aqui agradecer a Deus. São oportunidades ímpares que Deus proporciona e a gente não pode perder essas oportunidades, porque o tempo passa muito rápido, não é? E como diz o pastor Reinaldo, eu fui nascido neste campo, biologicamente falando, também espiritualmente. Iniciamos o nosso ministério aqui neste campo e sempre que a gente volta aqui vem muitas lembranças na nossa memória. E quando eu vi o Otaniel e a Patrícia chegando lá no Barreiro num dia de domingo à noite, no culto à noite, eu olhei os dois lá e falei, isso não me é estranho, mas tentando buscar na memória quem eram, né? E quando eles terminamos o culto e eles se apresentaram, eu fiquei muito feliz de estar ali pastoreando o filho de um grande amigo meu, o irmão Tonhão, saudosa memória, e a filha de um grande amigo meu, pastor Isaías. Eu falei, como que Deus faz com a gente, não é? O mundo é tão pequeno e de repente em meio a tantas pessoas a gente encontra pessoas tão especiais como eles. E quando eles me fizeram o convite, eu aceitei com muita alegria no coração, com muita felicidade, porque não é sempre que temos a oportunidade de fazer parte da história na vida de alguém, e Deus tem dado a gente essa oportunidade. Daniel, Deus te abençoe. Patrícia, Deus abençoe, minha filha, tá? O casamento, irmãos, é algo extraordinário. Ele é fruto de uma preocupação de Deus. Interessante é que Deus, o Criador de todas as coisas, após criar tudo quanto existe, usando apenas uma palavra, haja, Deus resolve criar o homem. E no momento que Deus toma essa decisão, Deus chega à conclusão que não seria feito apenas com uma palavra, mas precisaria ter o toque das suas mãos. E Deus então faz ali do pó da terra, sopra, surge o homem. E Deus delega a este homem autoridade, delega a este homem poder, e coloca este homem para cuidar de toda a sua criatura. Porém, Deus observa que este homem, feito a obra-prima das suas mãos, faltava alguma coisa para completar a felicidade desse homem, e Deus então projeta o casamento. Como que Deus é lindo! E a palavra do Senhor diz assim, que viu Deus que não era bom que o homem ficasse sozinho. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, ó, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como adiante dele. Então o casamento veio como o fruto de uma preocupação de Deus, que faz com que Deus tome essa decisão, ao ver que a solidão do homem não era coisa importante, e que isso não era bom diante do Senhor. E essa decisão de Deus veio após várias vezes Deus mencionar que era boa, que era bom aquilo que ele havia feito. Viu Deus que o que fez era bom, e foi falando que era bom. Mas quando viu a solidão do homem, Deus já disse que não era bom o homem ficar sozinho. E Deus poderia, Daniel, com muita sabedoria que ele
que lhe é proporcionada como Deus, usar o mesmo processo para a criação da mulher. Deus poderia pegar do mesmo pó e fazer também a mulher para estar ao lado do homem. Porém, Deus toma uma outra decisão, mostrando a importância do casamento. Deus faz com que aquele homem durma um sono pesado. E Deus pega uma das suas costelas. E quando aquele homem acorda do sono, daquela costela que Deus tirou e cerrou e colocou carne no lugar, Deus faz a mulher para estar ao lado desse homem. E quando o homem desperta e vê que está ao seu lado aquela companheira, então ali Deus demonstra toda a sua santidade, e também Deus já demonstra ali também a razão daquela união. Quando Deus fala, trazendo para o homem as suas responsabilidades e trazendo também para a mulher as suas responsabilidades. Quando Deus diz para Adão que aquela mulher seria osso do seu osso, e Adão expressa dizendo: é osso do meu osso e carne da minha carne, e ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E Deus mostra a Patrícia qual seria a parte que a mulher estaria fazendo para que esta comunhão, para que esta união se tornasse perfeita. E Deus mostra também ao Daniel qual seria a parte que o homem precisava fazer para que essa comunhão pudesse ser perfeita. E Deus disse que essa mulher seria colocada ao lado do homem como ajudadora, como auxiliadora, como aquela pessoa que estaria não adiante do homem, mas como adiante do homem, como aquela pessoa que estaria fazendo parte da vida do homem a partir daquele momento. Então Deus viu também, Otaniel, que faltava alguma coisa para completar sua felicidade. E Deus então prepara a Patrícia para fazer parte daquilo que estava faltando para completar sua alegria. E Deus viu também, Patrícia, que faltava alguma coisa para que você fosse uma pessoa totalmente feliz. Apesar de ter uma família abençoada e de ter os seus sonhos realizados, mas faltava alguma coisa para completar a sua alegria. E Deus então preparou Daniel para estar fazendo isso. Mas é importante que vocês saibam que o casamento, apesar de ser uma decisão de Deus, apesar de ser uma iniciativa do próprio Deus, as partes que cabem a cada um dos cônjuges para estar fazendo para que esse casamento seja feliz, Deus não abriu mão disso. O que depende de Deus para que vocês sejam felizes, é claro que Deus vai estar fazendo. Mas existem partes que dependem de vocês, porque o casamento não nasce perfeito. O casamento é a junção de duas pessoas que vêm de famílias diferentes, com criação diferente, apesar de ser criados ambos servindo a Deus. Isso é muito importante. A origem de vocês é uma origem já abençoada. Os pais servindo ao Senhor, e vocês nasceram, como se diz, num berço de ouro. Mas o casamento é necessário que haja, por parte de cada um, uma participação ativa, para que esse casamento seja um casamento abençoado. E Paulo traz para nós orientações que, seguindo elas, tem tudo para ser o casamento mais feliz do mundo. A palavra de Deus, ela é a bússola que deve conduzir qualquer ser humano ao caminho da felicidade. Principalmente ao casal que obedece, que lê a palavra de Deus e que seguem os mandamentos bíblicos. Tudo dá certo, porque Deus estará sempre no controle de tudo. Então Paulo traz conselhos que ficaria faltando alguma coisa, por mais que nós nos organizássemos
para uma cerimônia bonita, para uma cerimônia linda como essa. Parabéns para as pessoas que estão organizando. Mas faltaria algo para que esta união seja aquela união que realmente esteja no centro da vontade de Deus. E Paulo traz esses conselhos para nós, quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso. No capítulo 5, Paulo traz um conselho para a mulher. A mulher que deseja que o seu casamento seja um casamento abençoado. Aqui está, Patrícia, os conselhos do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim: mulheres, seja submissa ao vosso marido, da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Eu acho interessante quando Paulo faz uma comparação do casamento como a união da igreja com Jesus. E ele procura mostrar que essa mulher que está se unindo a um homem para seguir uma vida a dois, ela precisa ter uma submissão como a igreja se submete a Cristo. E é interessante, ô Daniel, quando nós observamos essa submissão, às vezes a razão de muito fracasso em casamento é justamente entender mal essa colocação da palavra de Deus. Porque quando a gente observa a submissão, ô Daniel, da igreja a Cristo, não é uma submissão forçada. Não é uma submissão como se fosse uma submissão obrigada. Mas a submissão da igreja a Cristo é uma submissão voluntária. Porque é uma submissão como uma recompensa de um amor que foi devotado por Cristo para com ela. Então a igreja submete a Cristo sem nenhum esforço. A igreja submete a Cristo sem nenhuma dor. A igreja submete a Cristo sem nenhum ressentimento. Mas a igreja, essa submissão da igreja com Cristo, é uma submissão de reconhecimento por tudo que Cristo tem dado a esta igreja. Então, quando nós olhamos dentro deste contexto, esta submissão que a Bíblia diz que a esposa precisa ter para com o seu esposo, é uma devolução daquilo que o esposo entrega para ela. E Paulo procura completar dizendo assim, ó Daniel, que este homem que recebe essa submissão desta mulher como a igreja se submete a Cristo, este homem precisa amar esta mulher como Cristo amou a igreja. E quando nós olhamos a expressão deste amor de Cristo para com a igreja, nós descobrimos que não é muito difícil quando existe este amor por parte do homem para com a mulher. Não é difícil ele ter de volta essa submissão. Porque este amor que Cristo demonstrou para com a igreja foi um amor donativo, foi um amor de se doar. Não foi um amor de cobrança. Não foi um amor de que ato recompensatório, eu te faço para que você me faça. Mas foi um amor sem esperar nada em troca. Quando existe este amor num casamento, é a maior estrutura para a sustentação de um casamento feliz. Porque o amor que Jesus deu para a igreja foi um amor que a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós não merecíamos esse amor. E a maior prova de amor é justamente esta. Quando nós imaginamos que alguém não merece o nosso amor, mas nós o amamos a si mesmo. E se nós temos esta visão de amar aquele que não merece o nosso amor, aumenta a nossa responsabilidade de amar aquele que nos ama. O amor que nós damos a quem não nos ama, nos ensina qual deve ser o grau, a estatura e o tamanho do amor que nós temos que devotar àquelas pessoas que também demonstram amor para conosco. E como o casamento é uma junção de duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, esse casamento precisa ir aperfeiçoando dia após dia. Precisa ir melhorando cada dia mais. Alguns dizem que o casamento precisa ser como vinho.
Quanto mais velho